Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Nicolas e hoje a gente vai continuar com esse quadro que vocês gostaram bastante pelos comentários e tudo mais. A gente lê todos os comentários de vocês e pelo que vocês falaram, comentaram lá, vocês acharam bem bacana isso, então a gente vai continuar trazendo. Um dos assuntos que pediram pra gente falar é sobre procrastinação e esse é um assunto muito massa de falar, muito importante de falar porque eu procrastino demais. Então vamos falar sobre procrastinação, vamos entender um pouquinho melhor como funciona, se isso nos ajuda ou nos atrapalha em alguns pontos. Eu quero começar esse vídeo falando que provavelmente vocês já ouvem isso de todo mundo, mas eu sou o rei da procrastinação. Eu procrastino demais. Mas a ideia de procrastinação ela é um pouquinho diferente na minha cabeça, tá? Eu entendo que existem coisas que a gente precisa fazer durante o dia e que quanto mais a gente ficar procrastinando, quanto mais a gente for deixando isso para fazer depois, mais vai nos atrasando, mais vai nos atrapalhando para fazer outras coisas. E isso é uma coisa que me impede muito, por exemplo, quando eu tenho bastante coisas para fazer e eu fico postergando essas coisas, deixando para depois, eu acabo não fazendo nada, fico muito incomodado. Então, a procrastinação na tatuagem ela acontece, ela existe e é muito comum, tá? Eu imagino que não seja só eu imagino que todo mundo tem esse ponto, mas eu queria compartilhar com vocês o meu ponto. Para mim, procrastinação é diferente de buscar por inspiração. Quando a gente tem uma tarefa do dia a dia para fazer, isso precisa ser feito e a gente não faz, isso é procrastinação. Na tatuagem, a gente pode entender a procrastinação de uma forma um pouco diferente. Porque, por exemplo, vamos supor que é segunda-feira e vocês têm uma tatuagem para fazer na quarta-feira. Não é uma tatuagem comercial, é uma tatuagem que vocês têm que bolar o desenho, tem que fazer um desenho bem massa e vocês querem muito fazer essa tatuagem, tá? Então se deixar para fazer ela na terça ou na quarta, isso vai ser ruim? Pode ser que chegue na quarta-feira, vocês não estão dispostos a fazer e tudo mais, e dá aquela tucanação e acaba sendo um desenho não muito bom. Mas eu procrastinei em muitas aulas, eu deixei de fazer muitas aulas, mas não porque eu não queria fazer, porque eu sabia que eu não tinha buscado conhecimento suficiente, eu sabia que eu não ia trazer o melhor conteúdo suficiente, tinha algumas situações externas que não me ajudariam a fazer aquilo da melhor forma, e eu preferia atrasar isso para poder trazer um material muito bom para os cursos. Então, por exemplo, essa procrastinação, na verdade, ela foi muito mais um cuidado, lógico, uma falta de responsabilidade, porque quando a gente tem um prazo para entregar as coisas, a gente tem que cumprir esse prazo, mas eu sempre confiei mais em entregar um material muito bom, ao invés de entregar porque precisa ser entregue no prazo. Então isso eu entendo que seja um pouco diferente de procrastinação. Quando a gente está trabalhando com tatuagem, quando a gente está lidando com tatuagem, a gente tem um lado criativo muito forte. Esse lado criativo ele precisa aparecer. E muitas vezes ele não aparece, a gente fica esperando, procurando e ele não aparece. E normalmente cada um tem algum método de se distrair e tudo mais. Pode ser uma caminhada, pode ser uma ida na praia, pode ser um passeio, pode ser, sei lá, o que for, lavar uma louça, qualquer coisa. Mas muitas vezes a gente acaba entrando num ciclo tão fechado que não permite a nossa criatividade aparecer e aí a gente fica nesse bloqueio, que a gente chama de bloqueio criativo, né? A gente fica nesse bloqueio criativo que, cara, a gente não consegue evoluir. E aí a gente fica tipo, nossa, e agora eu não consigo fazer, eu preciso entregar tal coisa para tal dia e tal, tudo mais, assim. Isso talvez não seja procrastinação em si. Eu posso estar errado, mas, de novo, eu tô falando bem aberto com vocês, tá? Isso pode não ser procrastinação. Isso pode ser a gente em busca da nossa criatividade, porque a gente não quer entregar uma coisa muito ruim, ou a gente não quer entregar uma coisa sem o potencial máximo. E isso é uma coisa muito bacana que eu acho, sabe? Vocês nos acompanham aqui tem bastante tempo. A gente chegou agora em 50 mil inscritos, valeu, brigadão mesmo. E, cara, muita gente se inscreve no canal, muita gente conhece o canal, consome o conteúdo, comenta e tudo mais, sem a gente nem pedir direito, sem a gente nem ficar falando todo vídeo, dá like, faz isso, faz aquilo, porque a gente traz conteúdo pro canal só o que a gente acha que realmente é relevante para vocês. Coisas que vocês vão olhar a notificação e vão dizer, pô, esse canal aqui, cara, é conteúdo bom, eu preciso ir lá e preciso ouvir. Às vezes a gente posta um vídeo que parece que não tem muita coisa, mas ele tem, a gente nunca vai colocar conteúdo para vocês sem ter o que falar. E isso é uma coisa, por exemplo, que muita gente reclama, bota mais conteúdo, faz mais coisas, faz não sei o quê. E a gente acaba não colocando justamente por isso, porque eu não quero que vocês acabem nos consumindo o nosso conteúdo só por consumir, por uma demanda e tudo mais. A gente quer ter conteúdo para vocês, a gente quer trazer coisa de verdade, entende? Então se a gente não tiver coisa de verdade para trazer, a gente não traz, por isso que a gente não grava muito conteúdo. Então, por exemplo, sobre essa questão da procrastinação, ela acontece na tatuagem
E eu acho que o primeiro ponto é identificar se ela é de fato uma procrastinação ou se ela é um bloqueio criativo. Se for um bloqueio criativo, a gente pode buscar formas de quebrar esse bloqueio criativo. Como eu falei, pode ser uma caminhada, pode ser lavar uma louça, limpar a casa, pode ser mudar, sair da bolha que a gente está. Então todo dia a gente está fazendo a mesma coisa. Pega um dia e muda completamente, esquece todas as coisas que tem que fazer, vai lá e faz uma coisa diferente. Normalmente um passeio, aí vai lá, faz um passeio, quando tu volta para casa, a mente está livre. Então de repente aparece essa criatividade, ela desenvolve, a gente consegue produzir coisas novas. Então isso se for um bloqueio de criatividade. Agora, se for procrastinação, de fato, se vocês olharem e disserem, realmente eu estou procrastinando. Eu tenho o desenho pronto, eu só tenho que fazer o decalque, eu só tenho que comprar tal agulha, eu tenho que fazer tal coisa, comprar tal material, buscar tal coisa, não sei o quê. Não faça. Então, agiliza isso o quanto antes, porque essa procrastinação pode ser uma das coisas que causa aquele bloqueio criativo. No meu caso, tá? Quando eu acumulo um monte de coisas para fazer, eu não faço nada. E aí quando eu tô com um monte de coisa para fazer, eu não faço nada, aí eu tenho alguma ideia para fazer alguma coisa, só que eu não posso pensar nessa ideia porque eu tenho um monte de coisa para fazer. E como eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não consigo desenvolver nada novo. Só que eu também não faço o que era para ter feito. Então isso é procrastinação. Isso é a gente deixar o que pode ser feito agora, a gente deixar para fazer depois. Então uma coisa muito boa para procrastinação é, começa o teu dia com uma listinha, faz uma listinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai lá e faz, bota coisa simples. Ah, eu preciso fazer isso ou aquilo. Bota isso, faz uma coisa simples. Marca um, marca outro, marca outro. E vocês vão ver que as coisas vão sendo feitas, às vezes a gente consegue fazer muito mais rápido do que imagina e tem o dia todo livre para daí sim não ter aquele bloqueio criativo. Sobre esse lance do bloqueio criativo ou de tu precisar entregar uma tatuagem em tal dia, precisar fazer aquilo em tal dia, eu assisti a última temporada do Ink Master, imagino que vocês devem assistir também. E não só na última temporada, mas várias temporadas do Ink Master, eu consegui perceber uma coisa muito presente. Vocês têm lá muitos artistas, no mínimo 90% dos artistas que estão lá são incríveis, muito bons, só que o programa ele demanda várias coisas, é um reality show que precisa ter atenção, precisa chamar a atenção da galera de alguma forma. Então eles têm brigas, tem coisas lá e tudo mais, mas não é disso que eu quero falar. Então eles trabalham sempre sob pressão. E um dos papéis que esse programa tem de fazer é te tirar da tua zona de conforto. Então, para eles, o Ink Master tem que ter, para tu ter o que precisa para ser um Ink Master, tu precisa tatuar nas formas mais desconfortáveis e com pressão e de um jeito que tu não gosta, estilos que tu não gosta e tudo mais. E cara, a gente vê artistas incríveis saindo do programa porque eles estão fazendo uma coisa que não é de fato o que eles gostam de fazer. E os ganhadores, também, obviamente, artistas incríveis, mas os ganhadores não necessariamente são tão bons naquilo. Mas é que como eles adotam vários estilos e trabalham sob pressão, fica aquela ideia de que, pô, então beleza, tem o que precisa, tá tudo certo, e é um Ink Master ou uma Ink Master, sabe? Quando na verdade tu tem profissionais excelentes que estão trabalhando sob pressão, com o mental muito ruim, muito fodido, e tem que entregar um trabalho que não é o estilo deles ou que não é a forma que eles gostam de trabalhar, precisa trabalhar rápido, tem o tempo, tem o não sei o que e tudo mais. E cara, isso é muito ruim. Por exemplo, tem uma cena onde eles estão definindo, um time define pro outro, né, quem vai tatuar tal pessoa, e as telas, elas querem na costela, no pescoço, no não sei o que. E cara, o rosto, a expressão deles é exatamente a mesma que a gente faz. Ah, eu queria fazer tal coisa na costela, a gente... costela. Ah, eu queria fazer tal coisa na barriga. Barriga, na bunda. Puta merda, na bunda, no pescoço, caraca. E a gente fica... Puta dos artistas, uma galera muito grande, eles têm os mesmos problemas que nós. Eles têm os mesmos poréns. Então, vou ter que fazer na costela. Pô, já vai ser um trabalho foda. Além de ser um trabalho na costela, eles ainda têm que fazer um trabalho super difícil em 6 horas que não é o estilo deles. Cara, quando a gente trabalha com arte, a gente não precisa trabalhar sob pressão. Se a gente tem uma pessoa lá que quer fazer uma tatuagem, por exemplo, na quarta-feira, e chegou na segunda, na terça, vocês não conseguiram desenvolver, conversa com essa pessoa e diz, olha só, eu tô tendo um problema para desenvolver o teu desenho e tudo mais, eu consigo fazer ele, mas eu quero sempre entregar o meu máximo, entregar tudo que eu posso para ti, e eu queria ver contigo a possibilidade da gente adiar essa tatuagem, talvez para a semana que vem, porque daí eu consigo resolver alguns problemas que eu tenho, eu consigo liberar mais um tempo para criar uma arte melhor para ti e te entregar o melhor possível. É completamente possível isso. A gente não tá no Ink Master, a gente não tá num programa de TV onde a gente precisa trabalhar sob pressão e fazer não sei o quê. Então, isso eu não entendo como procrastinação. Isso eu entendo como processo criativo.
E esse processo criativo é muito importante a gente respeitar, é muito importante a gente saber que ele tem o seu tempo, e no meu caso, a criatividade muitas vezes ela vem. Se eu ficar buscando, se eu ficar querendo ir atrás e tudo mais, é muito difícil eu conseguir. Então, isso que eu queria falar pra vocês. Se vocês estão com um problema de procrastinar, pensa, é de fato procrastinação ou é um problema de criatividade? Se é um problema de criatividade, pode ter algumas outras coisas te bloqueando. Tu pode estar pensando ter outros problemas na tua família ou na tua casa ou tudo mais, problemas pessoais, que talvez seja melhor tu resolver isso e esquecer tatuagem por agora, para depois fazer tudo o que tu precisa fazer de forma criativa, com a mente limpa, com a mente mais tranquila. Então pensem se é de fato procrastinação, mas se vocês estiverem procrastinando coisas que podem ser feitas hoje, agora, de uma forma fácil ou difícil, mas que já tem tudo que precisa para fazer, então façam, é bem melhor. Fechou? Deixem nos comentários aqui o que vocês querem que a gente fale um pouquinho mais. A gente está lendo todos os comentários, eu estou anotando tudo isso, estou pesquisando sobre, buscando ter uma ideia mais formada sobre os assuntos. E daí eu quero pegar e trazer isso para vocês nesses Ink Talks. A gente também quer trazer entrevistas, bastante coisa. Vai ficar bem bacana agora o canal. Fechou? Então é isso aí, valeu!